um. Cá estamos de novo nessa bancada. Essa bancada agora vai ser um hábito nosso para a gente sair de dentro do ambiente mais fechado que a gente tem convivido para poder compartilhar com esse mundão, como diz a Natália, né? O que a gente tem feito. Então, eu acho que é bom fazer uma rodada. Eu vou fazer uma rodada só de aberturas, de dizer quem está aqui. Mas depois vocês vão entrar aí falando um pouco mais de vocês, né? Os episódios anteriores a gente estava falando muito de como surgiu o Bioatrium, que o Bioatrium vem de uma história muito mais longa, né? E a partir desse surgimento do Bioatrium, a gente fez muita coisa, foi muito potente, em pouquíssimo tempo, é um pouco aquilo, né? Você junta as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo, e alguma coisa que não é mágica, mas é potência, acontece. E aí hoje aqui na bancada tá, então, um quarteto, que é o quarteto que a gente chama de Cogno, que é uma coordenação geral de núcleos, porque o Bioatrium é uma rede de muitas pessoas, mas em algum momento precisa ter lá um grupinho organizando toda essa força, toda essa potência. Então, temos aqui a Michele, que é a pessoa que faz a coordenação do que a gente chama de núcleo de práticas clínicas, e também do núcleo de comunidade. A gente tem a Natália, que trabalha idealizando, criando, gerando coisas novas no que a gente chama de núcleo SAM, que é saúde, arte e movimento, e no núcleo educação, que tem a ver muito com uma história de vida dela, né? E tem muita coisa para compartilhar. E a Roberta, que veio agregar, que ela é a nossa um olhar para o mundo diferente, porque ela não é de área psi-educação, ela é da área de comunicação, de inovação, e hoje ela está à frente do que a gente chama de hub de inovação e de projetos. Esses são alguns nomes que a gente dá, porque a gente vai vendo que a gente faz outras coisas e vai nomeando. Mas o que eu queria lembrar aqui, puxar para essa bancada, né? Que a gente pudesse começar a compartilhar com as pessoas o que a gente faz a partir de cada um desses espaços, desses territórios. Queria passar a bola aí para a Michele, né, para ela contar a história dela, contar o que ela tem feito e como que a gente, dentro desse fazer que a Michele tá lá em práticas clínicas, a gente pode oferecer algumas coisas para esse mundo, né? Que eu acho que esse é um propósito nosso. Sim. Olá, olá a todos, né? Obrigada pelo convite aí, muito honrada de fazer parte dessa mesa do nosso segundo episódio e contar um pouco para vocês, compartilhar também os projetos que a gente vem fazendo, que até estão se tornando programas agora, porque justamente a gente entende que eles vão ter uma vida mais longa, né, e perene. Então, nós temos alguns programas aí para contar para vocês, né? E eles todos, a gente entende que, de alguma forma, tem ali uma ligação, né, com o desembarque, que é o ponto principal que a gente está falando aqui. Então, começo aqui falando um pouco das práticas clínicas, né? Que é o lugar onde nós estamos organizados dentro do Bioatrium, né, que para atender tanto pessoas, né, individualmente, né, nos seus planos singulares de atendimento, mas também grupos, né? Então a gente está organizado dessa forma, numa clínica multiprofissional, onde além de psicólogos nós temos aí diversos outros profissionais, né, para compor, para montar esse plano terapêutico singular, né, tanto da pessoa ou, enfim, se for o caso de atender grupos também. Né? E temos algumas formas de fazer isso, né? Então, sai um pouco também de só práticas reflexivas e dialógicas que geralmente nós temos, né, num setting de conversa, mas também a gente tem práticas expressivas de ação, que também a Natália faz bastante parte disso. Nós temos o projeto dessa pessoa no mundo da vida que a gente fala. Então, depois dela passar por algumas vivências e até sensório-perceptuais também, que é outra forma da gente acessar e expressar emoções, né? Então, ali, quando essa pessoa já passa por todo esse caminhar, né, tem a questão de se projetar para a vida, né, no mundo da vida e colocar algumas coisas em prática também.
né? Fora isso, tem alguns programas que já aconteceram, né? Então, falando um pouco do Núcleo Saúde e Comunidade, né? Nós rodamos aí no Céu Casablanca no ano passado, então era um programa voltado para as mulheres, né? Onde eram 12 encontros, né? Sempre passando por todas essas práticas que eu comentei aqui com vocês agora há pouco, né? Mas em cada encontro era tematizado e era trabalhando aquelas mulheres daquela comunidade, Cuidado, né? E a temática principal era o cuidado, né? Elas estavam no papel de cuidadoras, né? De outras pessoas. E foi um projeto muito lindo, com muito retorno, né? E que nós temos aí um projeto que agora vira programa, né? Temos também o programa Você Tem Fome de Quê? Que também foi rodado já em parceria com uma educadora física e personal trainer, então nutricionista, e que nós falávamos muito sobre a relação das mulheres também ainda com o ato de se alimentar e, enfim, tudo que permeia o universo feminino nessa esfera, né? Esse é um dos programas também que nós temos. E, enfim, eu acho que tem aí muito mais que estamos Tem coisa ainda... nova vindo, Tem que a coisa gente ainda nova nem vai vindo, contar, senão vai passar muita informação aqui. É melhor não dar spoiler né? por enquanto, né? Tá, mas é isso então, por enquanto. Mas para falar para vocês aí do que estamos fazendo por E aí aqui. acho que você jogou a bola para a Natália, tem um link, né, entre o que a gente chama de práticas clínicas e o SAM, que é onde a Natália está lá. Então acho que, Natália, entra um pouco agora aqui na roda e conta como é que é esse espectro, né? Como é que é essa transição entre o que é clínico e o que vai se tornando um outro espectro que é de colocar as pessoas em ação, em movimento. Sim. Como é que casam as coisas aí? O SAM, que é esse núcleo, né, de saúde, arte e movimento, ele tem como premissa práticas de ações e práticas expressivas, né, que a gente nomeou dessa forma. E a partir de diversos profissionais com diversos saberes, né, que vêm desde saberes da arte com diferentes linguagens, né, a dança, a música, o teatro, as artes visuais, mas também a questão da expressividade, que ela pode se dar em outros ambientes que não só o artístico. Então, quando, por exemplo, a gente fala de terapia ocupacional, quando a gente fala de movimentos, de esporte, então, desde um skate a qualquer prática que envolva um movimento, esse núcleo ele vai olhar para essas práticas e a partir dos saberes, dos conhecimentos, daquilo que a gente tem ali como base, como que a gente consegue interconectar com saúde e trabalho, com saúde e comunidade, com as práticas clínicas, nessa clínica que ela é multiprofissional, né? E estendida, isso. Então, como que a gente consegue ofertar ações que vão gerar ou vão produzir saúde. Então, esse é o nosso olhar, né? E fica muito forte essa conexão em rede. Então, não só essa rede que ela se dá entre os núcleos, né? Que eu acho que é uma característica muito genuína e que a gente tem, né, sempre esse olhar, como que a gente consegue conectar, como também o que Débora já trouxe. Acho que no primeiro episódio você trouxe isso, esse olhar para os diferentes profissionais, né, de fora. Até assim, estamos aqui enquanto Bioatrium, né, mas a gente tem muitos outros profissionais juntos. E eu acho que o SAM, ele tem esse lugar dentro do Instituto de estar principalmente também colocando em prática o que nós falamos lá no primeiro episódio de espontaneidade e criatividade. Então, como que a gente treina, e aí às vezes a palavra fica estranha, né? Treinar espontaneidade e criatividade, mas o Moreno, né? Que traz, né? Esse saber da bioatria, né? Para a gente, ele fala dessa importância do treino, né? Embora todos nós tenhamos a capacidade de dar respostas espontâneas criativas, mas a gente precisa treinar, né? Então, eu vejo muito o SAM
como esse lugar de oportunizar espaços, sejam para grupos ou para pessoas que vêm com a sua demanda, né? Que não é uma demanda de um coletivo corporativo ou de um coletivo dentro da educação, mas que vem com uma demanda de um espaço de prática ou de uma criação, né? E que a gente chama no Bioato de cocriação, porque é uma criação coletiva. E não é um coletivo porque é nosso, é um coletivo porque parte que a pessoa ou o grupo, ele vai fazer parte, né? Sim. Então, ele tá junto. Acho que é isso. Eu acho que é legal. Queria fazer uma amarração aqui, que é a seguinte. Num outro episódio, a gente estava comentando que o Bioatron, ele se desdobra, ele é uma palavra em inglês, o spin-off da Lana Caná, porque dentro das organizações, às vezes, tem limites muito restritos, Isso. né? Então, o que a gente tem vivido como Bioatron é muitas vezes pessoas que estão no ambiente corporativo, e aí eu vou pôr a Roberta na roda, dizendo, olha, a partir deste lugar e deste papel eu estou no meu limite, mas eu quero desembarcar, eu quero dar um salto, eu quero começar a olhar para outras possibilidades. E isso vem nas possibilidades de ir para um encontro clínico, né? Ter um acompanhamento de um psicoterapeuta, ter um acompanhamento de um nutricionista, que às vezes eu tô tão mal, eu tô me cuidando tão mal que eu não tô conseguindo nem pensar na minha própria alimentação, ou ter um acompanhamento de alguém que vai falar de um planejamento financeiro, isso também é uma prática clínica. Então, como é que eu me preparo para fazer uma mudança? E aí, juntando tanto a prática clínica como esse núcleo de saúde, arte e movimento, a gente potencializa recursos com as pessoas, porque elas sabem, ali naquela empresa, aquele lugar, eu vou fazer só daquela forma e eu não vou me adoecer, porque o ambiente lá requer esse tipo de resposta, mas eu posso me preparar com as práticas clínicas e no núcleo SAN. Então, vocês têm muitas histórias, que a gente não vai abrir detalhes das histórias, mas tem muita história bonita para contar, e até a própria Roberta tem depoimentos a partir do lugar de dentro da empresa, né? Então, vou jogar a bola para a Roberta comentar um pouco isso, de pessoa que viveu o mundo corporativo por muitos anos, e de como que ela chega no Bioatron, como ela vê essas duas parcerias aí com Michele e Natália. Perfeito, Débora. Eu venho de vários lugares, né? Mas acho que o lugar que eu te falo aqui é um lugar de desembarque do mundo corporativo. E eu acho que o que a Michele e a Natália trouxeram, que a gente encontra muito dentro do Bioatron, nas práticas que a gente tem ali, tem muito a ver com esse acolhimento, tem muito a ver com esse olhar para a pessoa, colocar a pessoa no centro, né? Então, assim, as pessoas, no fim das contas, são as empresas. Elas fazem as empresas, né? É o comportamento delas, é como elas se sentem, é como elas vivem, é como elas interagem nas suas relações, que moldam um líder, que molda uma equipe, que molda né, o atingimento de uma meta. Então, eu acho que estando aqui no Bioatron e podendo participar dessas práticas, são práticas, sim, que fazem a gente sair do momento comum, né? Sair de um círculo vicioso que não produz saúde dentro de uma corporação, quando você tem uma situação onde você tem metas muito agressivas, onde você tem prazos muito estreitos, onde você tem competitividade muito acirrada, onde você tem a inteligência artificial e a tecnologia avançando e entrando de forma avassaladora e assustando muita gente. Então, são todas questões que a gente nomeia até de eventos de policrise que traz uma insegurança muito grande. E essa insegurança traz medos, traz ansiedades, traz receios, que muito é tratado na clínica com a Michele, com as práticas, com as ferramentas, né, que vocês têm lá para poder cuidar dessa pessoa. Sim. Então, para mim, eu vejo como como você encontrasse um grupo que te acolhe, que você encontrasse pessoas que pensam como você, que podem sentir o mesmo que você, que dividem das mesmas dores, né? Então, mesmo a questão financeira, Débora,
que você toca, né? As pessoas não se planejam para um desembarque, né? Muitas pessoas acabam sendo desligadas das corporações, às vezes elas optam por se desligar por uma questão de saúde mental, muitas vezes, e a NR1 está aí para poder dar um monitoramento nisso, né? Mas é isso que acontece. Então, muitas vezes, as pessoas estão adoecidas, as pessoas estão em uma situação de crise, e a criatividade, como a Natália trouxe, o fator espontaneidade, é o que faz ela gerar novas respostas. Sim. Então, acho que esse é um exemplo, assim, eu sou um exemplo vivo disso, e para mim é através da criatividade, através do cuidado da clínica, que eu acho que você encontra formas de produzir saúde. Queria lembrar uma passagem que foi muito legal e que faz parte dos nossos processos, né, onde também acontece ao contrário. Então, as empresas também, a gente não pode colocar a empresa como grande problema. As empresas, elas geram recursos, geram trabalho, e é muito comum algumas empresas que têm uma abertura maior, elas dizem assim, elas chegam na gente, e isso é bem comum, né, Nath? Olha, eu tô cansada de fazer mais do mesmo, todo ano aquela palestra que vem alguém aqui falar, a gente passa uma lista de presença, todo mundo assina, mas ninguém sentiu nada. Então, a Natália tem alguns recursos dentro do Núcleo Sun, que eu queria que você contasse, que é como é que eu levo de uma forma diferente uma mensagem ou uma experiência para dentro de uma organização. E aí, sem precisar dar muitos detalhes, mas acho que você podia contar um pouco daquele projeto maravilhoso de teatro que você fez numa grande empresa, com muitas intervenções, né? Sim. Conta aí um pouquinho. Eu trago minha formação em teatro, né? Eu sou atriz e o teatro me levou à docência, né? Eu sou professora de teatro há muitos anos. E eu sempre trabalhei com esse teatro voltado não para a formação do artista, aquele que vai para o palco, mas um teatro que ele possibilita essas descobertas, essa potência. Então, do teatro ao psicodrama, cada vez mais entendendo essa linguagem artística a favor dessa produção de saúde, produção de ressignificações, experimentações. Então, o Núcleo Sun, nós temos assim várias ferramentas ou recursos que estão pautados no teatro, por essa origem, né? por essa base que eu trago, mas como eu falei, a gente tem outras linguagens também, mas essa experiência que você fala foi uma experiência onde nós, junto com a equipe de profissionais da instituição, nós falamos sobre algumas temáticas que eram temáticas necessárias para essa produção de saúde, né, entre os colaboradores. Que hoje na NR1 é o que mais preocupa, que é o que mais preocupa, né? isso mesmo. Citar quais são as temáticas? Então, a gente trabalhou a saúde mental, a questão das compulsões, e aí são várias compulsões, e a gente trabalhou também a questão de assédio moral e o assédio sexual. Então, essas temáticas, elas foram trabalhadas a partir do que a empresa já fazia, o que ela já oferecia de suporte, né? E aí, como que a gente, por meio do teatro, mais teatro com pequenas intervenções, então, breves intervenções no próprio local, isso mesmo, no próprio local. Então, não é, as pessoas não, a plateia, né, os colaboradores não se deslocavam para um ambiente, como eles já tinham tido experiências em palestras ou situações anteriores, mas sim a equipe de atores ia até os espaços, e foram assim, acho que 66, né? Foram 66 apresentações, intervenções em diferentes períodos, né? Então, assim, a gente indo lá de madrugada com uma equipe de atores, onde nós construímos uma dramaturgia, a gente também, essa dramaturgia, embora tinha esse roteiro, ela também trabalhava com o que emergia, né? Cada público, ou cada espaço que a gente ia, tinha um perfil, não só um perfil de público, como até um perfil de estrutura física, né? E aí, como que a gente respondia também com aquilo que era novo para nós, né? Para nós, equipe. E aí foi um trabalho muito interessante, muito significativo, que nós tivemos, assim, né, um feedback bem, bem positivo, não só o feedback posterior, né, com a equipe que
que dialogou com a gente o tempo todo, mas os feedbacks, assim, durante a apresentação. Então, às vezes, entre uma ida ou outra, né, de espaço, vinha alguém, chamava a gente e fazia, né, dava uma devolutiva. Então, isso foi muito legal. Então, conversa com as pessoas. Isso, né? essa conversa, essa aproximação. Então, o teatro, ele tem sido, né, em diferentes estruturas, né? Porque, como eu falei, a gente trabalha muito com essa cocriação. Então, a nossa frente maior, né, dentro do samba. Queria fechar com a Michele. Você ia falar alguma coisa? Eu ia comentar um pouco. Jogar, porque a gente está chegando no finalzinho. Vou fazer um convite antes de você comentar e você junta. Tá. Que é você falar a partir dessa experiência clínica, né, para a gente deixar um pouco mais claro isso, aquela questão que você trabalha com a sua equipe na clínica de projeto terapêutico singular, que eu acho que isso é uma resposta muito inovadora, e a questão de psicoterapia baseada em papel. Então, era minha encomenda, isso. Se você consegue falar para fechar essas duas coisas que elas são muito diferenciadas em termos de uma prática clínica. Isso. Então, até quando a Rô estava comentando de como ela via, né, aqui as ações, eu lembrei também de adicionar essa questão, essa busca, né? Então, nós temos também pessoas buscando essa orientação do papel profissional, né? Acho que conversa muito com o tema desembarque também. Então, pessoas que estão ali numa carreira, mas que querem fazer, né, mudanças dentro da empresa, então elas buscam a gente também. Então, nós temos também essa terapia baseada no papel profissional, né? É um atendimento por psicólogo, ou enfim, ou a gente faz também através de psicodrama, que também nesse recorte do papel profissional. Então, estamos ali, né, junto com essa pessoa, através do plano terapêutico singular dela, ou seja, de acordo com como ela chega pra gente, a gente entende o que ela busca. Se for nesse papel profissional, a gente faz esse recorte, né? E aí a gente também tem um programa de 12 sessões, mas que pode também ser olhado de acordo com, né, customizado, porque é singular, né? Ver se faz sentido. Mas a gente está ali nesse apoio para essa pessoa que está olhando para a carreira dela, ou ela quer desembarcar de um modelo antigo para um modelo novo. E esse modelo pode ser empreender, esse modelo pode ser ficar sem trabalhar um tempo. Ficar sem trabalhar, se ela mudar tiver de área, né? Completamente. Então, a gente vai fazer todo esse olhar junto com ela. Né? Aí vou dar um spoiler, então, de coisas que estão para vir, né? Nessa linha de pensar a partir de papel, que é pessoas num determinado papel, se sentindo de uma certa forma e buscando um certo tipo de apoio. O que vem por aí, que eu acho que está bem bacana, os trabalhos que a clínica está pensando sobre parentalidade, né? Que essa é uma dor enorme. A gente ficou aqui até se cobrando, vamos falar sobre aquela série Adolescência, que tá tudo... Não, já tem muita coisa legal sendo falada sobre a série, a gente vai fazer alguma coisa sobre a série, mas o papel parental, que eu acho que é uma grande dor, né? E alguns papéis profissionais muito específicos. Então, o papel de educadores, que aí junta a Natália, a Roberta e a Michele para fazer um olhar muito específico, com um programa bem específico com educadores. E um terceiro que trabalhar muito a questão de diversidades, né? Que é um programa totalmente focado nisso. Então, fecha aí, Mi, com esse lacinho final. Eu quero também, acho que passar uma mensagem aqui e também falar um pouco do meu lugar. Então, como psicóloga clínica, né, a gente também costuma ter uma carreira muito sozinho, né, muito individual, né? E aqui no Bioatrium a gente realmente trabalha em rede, né? Então, como a gente tem essa rede de psicólogos e rede de outros profissionais, e também algo que também me motiva muito em fazer parte desse grupo, é de ser um lugar inclusivo, né? Inclusivo, diverso. Então, e a gente pensa nisso, né? A gente pensa cada vez mais em como incluir. Então, acho que esse é o grande recado final aí que a gente deixa para as pessoas conhecerem o Bioatrium também. Muito bom. Né? Fechou. Obrigada. Olha, gente, 16h20, hein, Daniel?